Olá, eu me chamo Pastor Talmir, sou responsável pelo New Life, tá certo? E através desse nosso podcast eu vou trazer várias pessoas para testemunhar aquilo que o Senhor vem fazendo na vida dela através do New Life. E agora eu trago o João. Ele vai falar um pouquinho da história dele, antes dele aceitar Jesus, depois que ele aceitou Jesus, o momento que ele aceitou Jesus e depois que ele foi para o New Life. Como foi que Deus fez essa mudança? Tá certo? Mas antes, agora, eu vou fazer a pergunta para ele. Seja bem-vindo, João, e fala um pouquinho da tua história antes de você aceitar Jesus. Quem era o João? O João era aquela pessoa tímida, uma pessoa que era reservada, uma pessoa que pensava muito e executava pouco. Né? Então, muito me prendi nisso, alguém que cresceu ouvindo um pouco de cada, sobre religiões, sobre aquilo, mas eu tinha mais um conceito sobre religião, sobre espiritualidade da Igreja Católica. Né? Então, sim, eu aprendi muito de Jesus através da minha mãe. Então ela falava sobre Jesus para mim, contava as histórias. Eu me interessava, perguntava e ela sempre me respondia dentro daquilo que ela conhecia, né? Então o meu saber, o meu conhecer de Jesus sempre foi muito nisso, até um certo limite, e nunca passava daquilo dali. Não porque não queria muitas vezes, mas também por ignorância, né? Por não conhecer, por não saber procurar, por não saber fazer da maneira como Deus sempre quis para mim. Acredito que Deus preparou o caminho até então, né? Então eu sempre cresci nisso e com o tempo eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, então não... Então, na realidade, você tinha um conhecimento, você não tinha uma experiência. Eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus, gostei da história dele, muito legal, mas era ele lá, eu aqui, e era assim que eu vivia. Então, né? eu sei que você é de São Lourenço, mas você aceitou Jesus lá em São Lourenço ou aqui em Jaguarão? Eu aceitei Jesus na minha vida através das minhas atitudes aqui em Jaguarão. Aqui em Jaguarão. Mas o que levou você mesmo a ter aceitado Jesus? O que me levou foi experiências que eu tive com ele, né? Então, eu sabia que eu precisava mudar, por ter vivido uma vida muito passiva em relação a não somente a atitudes, mas sobre algumas coisas, exemplos, por exemplo, né? Pode ficar à vontade. Quando eu era mais adolescente, assim, antes de tudo, eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, né? E depois que eu tomei a atitude de mudança, né? Antes de eu mudar, eu tive uma depressão muito grande e eu resolvi mudar de vida. Eu resolvi romper uma fé e foi onde eu decidi vir para o Exército. Sim. Né? Troquei de cidade, me obriguei a uma mudança. Você saiu de São Lourenço e foi para Jaguarão. De São Lourenço, vim para Jaguarão. Me obriguei a uma mudança total de vida. Aqui eu aprendi a andar com as próprias pernas. Aqui eu aprendi a ter a minha própria cobertura. Eu decidir o que era certo, o que era errado, o horário, minhas definições, né? E foi aonde eu aprendi também, através de muita coisa errada, né? Eu aprendi que certas coisas não cabiam mais na minha vida. E então certas coisas que eu vivi me levou a abertura. Hoje eu conheço, né, como abertura de brecha para o inimigo. E eu comecei a perceber uma manifestação do inimigo na minha vida, uma opressão muito grande. E foi aonde eu recorri realmente a Jesus. Falei assim: Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E foi aonde ele me lembrou de um sargento aí que chegou no quartel e que disse que era pastor e que fazia, acontecia. Aí eu pensei: não, pera. Aí eu orei assim, falei assim: não, Deus, não sei se é para ele que eu tenho que ligar, não sei se é para ele, não sei. Aí eu, quem não queria nada, mandei mensagem, né? Disse: sargento, o senhor é pastor, né? Foi bem assim, né? Falei: o senhor é pastor, né? Eu sou, tá, tudo bem. Então, seguinte, tá acontecendo tal coisa, algumas manifestações dentro da minha própria casa, né? E aí foi realmente algo muito bizarro. Eu lembro dessa história. O sargento que ele está falando sou eu, viu, gente? Nas minhas horas vagas de pastor, eu sou o sargento também. E aí coisas aconteciam, quando um sapato meu voou, assim, não, pera, tá uma coisa de errado, não é assim. Eu tenho que fazer alguma coisa que não dá para acontecer, não posso deixar mais as coisas acontecer do jeito que estão acontecendo. E aí foi onde ele me orientou de, bota um louvor aí, vai, segue orando, pega a tua Bíblia, lê um salmo que tu gosta,
continua orando, né? Até uma hora tu vai dormir. Ó, Que amanhã no quartel eu vou te levar um livro. Por incrível que pareça, não foi a Bíblia. Ele me levou um livro sobre libertação, libertação. aonde eu li, eu acho que ele umas 4 ou 5 vezes. Aí onde eu comecei a entender um pouco do grau de periculosidade onde eu estava vivendo. Sim. E foi aonde Deus me colocou na parede, né? Muito antes dele me perguntar sobre a decisão que eu tinha que tomar, Deus já tinha me falado que eu tinha que tomar uma decisão. Ou era continuar vivendo o que eu vivia, ou era viver para Ele, né? E aí Deus ele me fez me lembrar de muitas coisas que eu já tinha conversado com Ele, inclusive. Uma delas que nunca revelei para ninguém, né? Mas uma dessas coisas que Ele revelou para mim à época, né? Sim. Que da conversão, quando Ele falou para mim tomar uma decisão, foi inclusive uma vez que eu estava no meu quarto com o meu instrumento, estava muito depressivo, para variar, Ó, né? Tava chorando muito, e não queria mais tocar. Teve uma época na minha vida que eu parei de tocar, não tocava música de jeito nenhum. ele toca saxofone, viu, gente? Eu sou músico, Ele é músico eu também. toco desde meus 11 anos de idade. E quando eu me parei nessa depressão, que eu parei de tocar instrumento, eu disse para Deus que eu só voltaria a tocar se um dia fosse para Ele. E as condições que ele me colocou na época, que dessa opressão, de muitas coisas aconteceram na minha vida, Ele fez com que eu voltasse mesmo não sendo para Ele. Sim. Ele me colocou assim, não, eu quero que tu toque para mim, mas não vai ser agora. Mas não foi de uma forma audível, não foi de uma forma clara, não foi de forma explícita. Ele literalmente colocou, ele fez com que a música, eu ficasse dependente da música, porque através da música ele fez eu ficar dependente dele. Então foi tipo um anzol para mim, assim, sabe? Então ali Deus ele começou a falar comigo mais uma vez e falou assim, ó, toma tua decisão. Se realmente era isso que era verdadeiro aquilo que tu me falou, toma tua decisão que tu sabe o que tu tem que fazer. Então você acredita, depois de você ter falado um pouquinho dessas histórias todas suas, até o momento da convenção, como você falou, mudança de cidade, trazer para cá um guri muito novo, pessoas novas que vocês conheceu, caminhos que levaram você a viver que era totalmente fora daquilo que a sua própria mãe ensinou. Então, levou praticamente quase a destruição total da vida do João. Foi. Então, se não fosse Jesus na vida de João naquele momento, acho que... Será que o João estava sentado nesse sofá? Não, eu também digo que eu era muito covarde para me matar, mas muitas coisas passaram na minha cabeça. E apesar disso, se eu continuasse talvez fazendo o que eu estava fazendo, não somente em relação à depressão, mas onde eu ia, com quem eu ia, o que eu fazia, eu não fazia porque somente eu queria. Sim. Né? Eu me deixava as pessoas me levar, eu permitia que eu fosse uma sombra para as pessoas. Né? Eu ia porque o fulano foi. Né? Eu vou porque o fulano foi. Eu acabava eu terceirizava a culpa e a decisão, mas no fim quem tomava era eu. Você que tomava toda a culpa dos outros. Não é nem a culpa dos outros, eu tomava a decisão de ir, só que eu alegava que eu estava indo por causa do fulano, do ciclano, eu terceirizava, ou seja, eu me vitimizava muito em relação a algumas coisas que aconteciam. Foi onde onde Jesus me colocou na parede e falou assim, ó, decide, cara, ou tu decide o que tu quer ou tu vai continuar vivendo do jeito que tu quer. João, aí nessa questão, se você se converteu, você aceitou Jesus, depois da sua convenção, como foi essa mudança? Eu não estou falando nem no New Life ainda, estou falando assim, você aceitou Jesus, ponto. E para frente, como foi? Para você largar tudo que está atrás? Então, não foi fácil. Porque eu lembro que você fumava, não era? Sim, eu fumei por em torno do... eu nunca vou saber exato, mas foi entre torno de 7 a 9 anos. Né, eu já fumava escondido antes de ir pro quartel, mas eu fumava escondido assim de brincadeira, ia com alguns amigos, até brinquei que eu fumei uma vez com meu irmão um papel para brincar que a gente estava fumando, para ter uma noção da loucura, né? E no quartel foi onde eu comecei realmente a ter experiências com vício mesmo, que eu comecei a ficar dependente,
né? E eu fumava, eu bebia muito, eu até brincava, porque todo inverno eu comprava uma garrafa de uísque para mim, de 12 anos. Ah, para se esquentar. Para se esquentar. Uma vez eu ganhei uma garrafa de cunhaque, naqueles dias mais frio que tinha, eu ia lá... Deixa eu ajudar a turma também que está nos assistindo. Ó, ele tá falando do inverno, não precisa você beber nada para se esquentar não, viu? Não. É porque nós estamos aqui no extremo sul, é frio. É muito frio, mas não precisa da garrafa de uísque para tentar se esquentar, não. Um caldinho já leva. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Até mais. Até mais. Mas então quer dizer que você aceitou Jesus, teve essa questão dessa mudança. Foi. Os amigos começaram a cobrar, não? Porque você estava mudando? Então, e teve, né? Tem ainda, né? Muitos não é que não entendem ou não aceitam, mas pelo fato de não haver mais o João que era, muitas vezes não existe mais amizade, né? Eu sempre digo que a minha amizade para os que eu já tinha vão ser sempre a mesma coisa, só Sim. que eu não vou mais praticar aquilo que eu praticava. A maneira a maneira como eu falava, a maneira como eu me expressava, porque a minha expressão antigamente era tudo bem, vamos, quero. Hoje não é mais assim. Hoje as decisões que Jesus permitiu que eu tomasse são a favor dele. Então, tudo que não for a favor de Jesus hoje para a minha vida, eu tiro do caminho, porque querendo ou não, depois que tu coloca a mão no arado, depois que tu conhece e realmente Jesus, tu não é a opção, né? Tu não quer mais saber de outras coisas. Tu quer saber aquilo que ele te dá. Porque aquilo que Jesus te dá realmente é o que vai te fortalecer, é o que vai te alimentar, é o que vai ajudar no teu desenvolvimento, tanto familiar, quanto de amigos, quanto o teu próprio trabalho, daquilo que tu sonha, daquilo que Deus te chama. Deus, ele alinha tudo isso com a vontade dele e faz as coisas acontecerem nas nossas vidas, né? Amém. Então, praticamente você contou a sua história antes, o momento que você aceitou Jesus e depois. Agora, eu queria que você contasse o momento do New Life. Quem te convidou aí até o New Life? E o que aconteceu com você no New Life? Então, como eu ainda tinha muito pensamento da época ainda da Igreja Católica, porque eu fui católico, tanto que eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, então não me considerava um expert em Jesus, mas eu cria, eu creio em Jesus, então para mim na época era o suficiente, né? Aí quando falaram de encontro com Deus, eu não olhei com preconceito, eu falei, cara, deve ser legal, eu quero uma experiência diferente. Eu levava como uma experiência. Tanto que nas conversas, quem me convidou foi o Fernando, Aziel, a Ábia. A Ábia nem falava muito comigo na época, né? Mas hoje ela fala demais, né? Hoje ela fala demais. Mas na época foram eles que me convidaram, né? A Dona Senhora também ali me convidou também. Muitas pessoas, o senhor também bateu no martelo, tem que ir. E eu tomei a decisão de ir. Eu não menosprezei o encontro com Deus, mas eu também não coloquei uma expectativa tão alta. Sim. Por que eu digo? Porque apesar do convite, houve comentários sobre que poderia acontecer, não por completo, né? Então eu ficava assim, não, é muita loucura. E eu, antes mesmo de entrar na igreja, eu gosto de falar também que eu tinha um preconceito muito grande com a igreja. Muito grande. Todos nós temos. Não, mas depois que a gente aceita, a gente começa a ver que todo mundo é louco. Eu tinha um preconceito muito grande, porque a cabeça que eu tinha com a realidade que eu via, muitas vezes não batia com algumas coisas e aquilo me afastava, né? Então, apesar de tudo isso, que nem uma das experiências mesmo, acordar de madrugada e colocar lá nem lembro o nome do canal, tu colocava lá e tinha um culto de libertação. É de nossos irmãos. Né? Os irmãozinhos de libertação lá. E aí aquilo dali, eu era muito criança na época, então essas coisas de gritaria, muito isso e aquilo, me afastavam. Mas eu entendia a proposta da situação. E quando foi pro encontro com Deus, tanto que eu orei antes de sair, eu falei assim, Deus, eu não vou cair em gritaria, não vou cair em emoção, a única coisa que eu quero absorver é a tua palavra, não quero saber se vão fazer isso, vão fazer o A, o B, o C. Eu quero saber daquilo que o Senhor vai falar comigo, já orei, o Senhor sabe o que eu quero. O senhor já sabe a minha proposta em relação às coisas. Eu sei que muitas coisas estão mudando, o processo está vindo. Sim. Então, eu quero receber, eu quero ir de coração aberto, né? Apesar dessa oração, eu me senti muito fechado quando eu cheguei. Porque
apesar de que eu sou muito indeciso, quando eu vou fazer alguma coisa é muito 8 ou 80, ou eu quero ou eu não quero. Né? Sempre é sim, sim, não, não, de fato. E né? você está falando já dentro do encontro, né? Isso, não, quando dentro do encontro, eu já cheguei, eu me fechei muito assim, e aí até me lembro que eu dividi, né, o quarto com o Thiago Pascoal e com o Mateuzinho, né, e o Mateuzinho sempre vinha, João, porque não sei o que, vinha conversar, e eu disse assim, cara, Peniel, eu falava, Peniel, eu era muito ou é ou não é, e pronto, acabou, né, e aí eu sempre cortava o Mateuzinho sempre tentava puxar assunto comigo, eu sempre cortava ele, né, e aí, não por isso, mas foi por causa disso que eu comecei a perceber que eu não estava recebendo de Deus por estar muito tenso. Sim. Né? E aí foi onde eu comecei a me permitir realmente receber, onde eu esqueci o que estava na minha volta, assim, quando a palavra começou realmente a entrar no meu coração, quando eu realmente pedi a experiência com Deus naquele dia, Deus ele falou comigo de uma forma tremenda. Então... Isso foi o quê? Foi o segundo encontro? O meu foi o primeiro. Foi o primeiro encontro? Lembra qual foi a cor da camisa? Foi a cor preta com aquele bolachão na frente lá, tive um encontro com Deus. É verdade, o primeiro encontro. Do bolachão no peito, é. Então, você foi lá, recebeu, teve uma experiência lá no New Life. Foi. Eu acredito... Você já tinha vivido essa experiência fora em algum lugar? Não. E olha que eu já tive experiências loucas. Porque assim, nem eu gosto de contar também, não porque era legal ou algo do tipo, mas como uma forma de fugir da realidade. Eu inclusive já fui a lugares em sentido... Já frequentei raves, já usei alguns tipos de drogas em rave que me deram sensações psicodélicas, enfim, de certa forma. Né? A sensação das drogas, elas no momento ali, elas fazem muito bem, né? Mas a sensação que Jesus te traz é algo fora do normal e assim não é algo que passa em 3, 4 horas, não é em 6 horas que vai te passar. Sim. É uma sensação muito louca que vai te levar para o resto da vida. Então, eu gosto de dizer que a experiência que eu tive com Jesus, ele ultrapassa qualquer barreira daquilo que o mundo te oferece. Hoje você foi lá para receber e você já está trabalhando em quantos New Life depois daquele que você recebeu? Eu já perdi as contas, viu? Desde do primeiro que eu recebi, dos outros todos que vieram, eu vim trabalhando. Trabalhei em todos. E qual é a diferença de quem está recebendo e quem está trabalhando? Tem diferença? Tem. Qual é a diferença? A diferença é de quem está recebendo não sabe nada do que está acontecendo ali, fica meio tenso. No meu caso, né? Eu fiquei muito tenso, todos demorei um pouco para receber, né? Mas recebi. A pessoa que está para trabalhar, ela não recebe só no dia. Desde o dia que ela começa a se preparar para o encontro, ela começa a receber. Já começa o processo, já começa... Enfim, já começa Deus nos dar martelinho na cabeça, vamos esculpir aqui. Isso é bom. O New Life é muito bom. E saiu do New Life, terminou aquele momento. E como foi sua vida depois que você voltou para a realidade? Então, aí foi batalha, viu? Porque eu sempre tive muitos pés no chão. Então, algo que eu nunca me permiti foi voar muito, né? Minha mãe brinca que ela fala para mim isso, né? Se ela fosse algum dos discípulos de Jesus, ela dizia para mim que ela ia ser São Tomé. Eu herdei um pouco isso dela, mas eu já estou perdendo um pouco disso, porque eu estou aprendendo a romper na fé um pouco, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Mas na época eu era muito São Tomé, que nem diz a minha mãe, né? Então eu era muito Tomé, eu precisava ver para crer que era isso, que era aquilo, e era muito essa característica. E mesmo depois do encontro, eu me senti um pouco preso em relação a isso, porque eu não deixava a emoção sobressair. Eu não queria deixar a emoção sobressair, porque eu sabia que a realidade ia bater a porta. Não a realidade da vida ou algo do tipo. Mas eu sabia que as tentações iam vir, eu sabia que as propostas ruins iriam vir. As coisas que o mundo te oferece, ele nunca vai parar de te oferecer. Desde de uma ida na esquina, desde ir para o culto, desde ir para uma praça para beber, desde alguém te oferecer um cigarro, desde alguém te oferecer uma droga. Isso nunca vai parar de acontecer, a menos que tu saiba começar a se posicionar. Sim. Né? Através desse posicionamento que Deus permitiu, eu senti, no caso, né, o posicionamento de Deus comigo, porque Ele me ajudou a tomar essa decisão, e realmente eu nunca vou me arrepender disso. Então, depois do encontro, a maior batalha foi essa, foi as tentações, era as dificuldades vindo, e não sobre quando vai passar, mas era como passar. Né? As minhas dúvidas depois do encontro
do primeiro, inclusive, né, que foi onde eu tive a resposta de Deus de muitas coisas, foi justamente em como fazer, né? Então Deus, ele vem trabalhando no meu coração, ele vem me ajudando nesse processo, ele vem me construindo, na verdade, né, Sim. sobre muitas coisas, e ele está me ajudando a como fazer, né? Hoje eu não tenho mais dúvida do que eu quero fazer. Você hoje recomendaria alguém participar do New Life? Com certeza. Com certeza. Não é uma dúvida, não tem, é que eu não tenho palavras para descrever. Tá ruim? Vai. Tá bem? Vai também. Não vai se arrepender. Vai ser um negocinho que nem diz a pastora Patrícia, Jesus vai te pegar. Na hora que ele te pegar, ele vai te ajudar muito. New Life é tremendo mesmo. Então, mais uma vez, João, muito obrigado, tá certo? Participar do nosso canal, canal New Life, o nosso podcast. Vai ter vários outros testemunhos. E Amém. Você que está nos assistindo, muito obrigado mesmo. E toda semana a gente vai estar lançando novas famílias aqui para estar testemunhando do Congresso New Life, aquilo que o Senhor é capaz de fazer através do momento que você toma uma posição de querer viver isso, uma nova vida. Muito obrigado e Deus abençoe.